Continuando o nosso estudo do livro Tormentos da Obsessão, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 9. Tarefas relevantes. Quando retornamos ao gabinete do psiquiatra amigo, fomos recebidos com alegria e interesse em torno do que houvéramos observado e quais eram as nossas opiniões a respeito do trabalho. Naturalmente, escusando-nos de apresentar conceitos precipitados, usando prudência, referi-me à agradável oportunidade de aprender e renovar-me sob orientação fraternal de Alberto, que aliava à condição de Cicerone a sabedoria do bom professor, que muito me surpreendera positivamente. Dispensando-lhe os serviços, pois que se encontrava comprometido com novas tarefas, naquela tarde, Dr. Inácio convidou-me a um passeio pelo jardim externo do pavilhão, a fim de nos reabastecermos de energias vitalizadoras extraídas da natureza. A temperatura amena estimulava-nos a caminhar entre as aleias bem traçadas, com buchos formosos, e pelos jardins floridos que translandavam perfumes variados. Tínhamos a impressão de nos encontrar em uma estância de paz, distante das aflições terrenas, o que era realidade, pois essa fora a intenção do idealizador do conjunto hospitalar, a fim de que os pacientes se refizessem das turbulências vividas, recompondo-se, reformulando conceituações em torno da vida. Abrigavam-me a argúcia para o bem e a elevação espiritual de Eurípides Barçanufo, o abnegado servidor de Jesus, que abraçara o martírio nos primórdios do cristianismo, nas Gálias de Leão, assinalando o seu sacrifício com a coragem e a fé inamovível do herói da cruz. Aqui tem uma observação. Eurípides Barçanufo foi martirizado mais de uma vez por ser cristão, desde os primeiros dias com Jesus. Recomendo o livro A Grande Espera, onde toda a trajetória é descrita. Eu espero ler esse livro aqui, ele já está preparado. Futuramente ele estará aqui no canal. Continuando. Porque a circunstância fosse favorável, e sabendo que o nobre médico primava na intimidade do grande apóstolo, interroguei-o com delicadeza a respeito do lídimo cristão. Sem fazer-se rogado, o benfeitor entreteceu considerações justas sobre a sua mais recente existência na Terra, que dava continuidade às experiências luminosas que lhe caracterizavam a evolução, face ao seu interesse pelo atendimento psiquiátrico aos falidos no Ministério da Fé Espírita. Informou-nos que, desde há 2 séculos, aquele espírito de escola se interessava pela interpretação dos homens, com aprofundamento na sua psicologia e por uma formulação de proposta iluminativa para a sua perfeita integração no equilíbrio. Depois de inumeráveis existências profícuas, informou-nos o amigo enquanto caminhávamos pela Alameda. O missionário do amor renascera em Zurique no ano 1741, com o nome de Johann Caspar Lavater, havendo manifestado desde muito jovem acentuado pendor místico que o levou através dos anos à adoção de religião dominante e na área do protestantismo. Havendo sido ordenado pastor, contribuiu grandemente para a divulgação do pensamento cristão, desvestido de qualquer dogmatismo, paixão de seita ou denominação estranha. Orador incomum, pensador profundo, com imensa habilidade para desenovelar Jesus dos símbolos neotestamentários, em que fora sitiado pelos concílios e interesses subalternos das religiões do passado, seus sermões atraíram um grande público, especialmente porque àquela época apoiavam a revolução das ideias novas que se alastrava pela Suíça, recém-chegada da França. Logo depois, porque a Revolução Francesa extrapolasse na difusão das teses materialistas, favorecendo o racionalismo absoluto, colocou-se contra o absurdo da negação de Deus e da imortalidade da alma, permanecendo vinculado às correntes místicas e sentimentais, nas quais melhor identificava Jesus e os seus propósitos de amor para com a humanidade. As suas lembranças de outras existências, de sacrifício e dedicação à fé cristã, tornaram-no admirado e respeitado. Exilado na Basileia, pela sua lealdade ao pensamento cristão original,
permaneceu devotado ao apostolado, retomando mais tarde, quando foi ferido numa das lutas pela tomada da cidade de André Massena, no ano de 1799, de cujas consequências veio a desencarnar em 1801. Admirado teólogo, passou a ser considerado o criador da moderna fisionomia, em razão do livro que deixou e foi publicado mais tarde sob o título A Arte de Conhecer os Homens pela Fisionomia. Convidando-nos a sentar, prosseguiu explicando-nos. A fisionomia, ou seja, a fisiognomonia, é uma velha arte ou ciência para alguns estudiosos de se conhecer as qualidades inatas e os valores morais dos indivíduos através do exame e da cuidadosa interpretação da fisionomia de cada um. Cremos pessoalmente ser provável que César Lombroso utilizou-se de algum dos seus postulados a fim de estabelecer as bases de sua tese da antropologia criminal, através de estudos antropométricos cuidadosos, procurando demonstrar que os criminosos pertencem a um tipo biológico especial da humanidade, biotipo representativo de um grupo próprio, descendente do gênero humano. Apesar de haver travado conhecimento com os fenômenos mediúnicos, que após estudados levaram-no ao espiritualismo e mesmo ao espiritismo, faltou-lhe um conhecimento profundo da reencarnação, como das leis de causa e efeito, para entender que todo o espírito é o autor do seu destino, esculpindo em cada experiência carnal as conquistas e prejuízos que decorrem da sua conduta. Desse modo, o atavismo, que o leva a uma aparente queda na escala inferior da evolução, trata-se apenas do distúrbio que o espírito se impõe para aprender a valorizar a vida mediante expiações engrandecedoras e provações regenerativas. No caso dos criminosos natos, que tanto o preocupavam, identificamos, sim, em cada um deles, o espírito primário, em processo de ajustamento às leis da ordem e da disciplina, desarmonizando um grupo social. Identificados devem merecer tratamento especializado, a fim de evitar que derrapem nos crimes hediondos ou sejam vítimas da própria impulsividade, sendo trucidados por outros mais perturbados. A reencarnação é, portanto, a chave para equacionar o enigma que o notável antropólogo criminalista não conseguiu, detendo-se apenas nos efeitos da constituição do crânio e outras características mentais e nervosas. Então, que fique claro o que o Filomeno de Miranda está ensinando, que essa descrição do tipo físico, facial ou craniano não é válida. Não é válida, certo? Continuando. Parecendo ordenar o raciocínio em espontânea reflexão, logo depois deu curso à narração. Sempre interessado no progresso do ser humano, na sua transformação moral, a fim de conquistar a felicidade, Eurípides, bem trabalhado, desde recuados tempos, para conseguir nesse desiderato, ou seja, nesse objetivo, enquanto viveu na organização física e amou, ajudando a edificar vidas na sua querida Sacramento, na recente reencarnação, onde deixou pegadas luminosas que prosseguem apontando os rumos do Mestre. Não mediu sacrifícios para se transformar no trabalhador discípulo de Jesus em todas as circunstâncias. Regressando à pátria espiritual, constatando a falência de muitos seres em existências que se deveriam ter entregue ao Ministério do Bem, mas retornavam na condição de espíritos desvairados, dementados, tristes, fracassados, arrebanhando para regiões de sombra e dor, nas quais vingativos adversários da luz empenhou-se em erguer este santuário para a saúde mental, que é também albergue para repouso e refazimento dos descuidados filhos do Calvário, que se esqueceram do Mestre, deixando-o abandonado. Nas palavras finais, o médico denotava emoção na voz, compaixão pelos combalidos que foram arrebatados pela loucura,
Aqui se entregaram espontaneamente, porque nunca faltam advertências e consolações, socorros e apoio, mesmo quando obstinadamente os aprendizes preferem afastar-se dos mestres e das suas lições de amor. Os doces perfumes pairavam no ar, e harmonias para mim desconhecidas tocavam-me as mais delicadas fibras do espírito. O processo de evolução, continuou, é lento porque aqueles que nele estamos envolvidos optamos pelo imediato, que não as ilusões que afastam aparentemente as responsabilidades e as lutas, intoxicando-nos os centros do discernimento, entorpecendo-nos a razão. Luz, porém, em toda parte, o amor de nosso Pai, convidando à renovação e ao trabalho, à conquista de si mesmo, com passo inicial para a aquisição da alegria, da paz, da felicidade de viver. Dia virá, que já se anuncia, em que o Evangelho de Jesus tocará os corações com mais profundidade e o ser humano se levantará dos vales por onde deambula, galgando a montanha da libertação, a fim de contemplar e fruir os horizontes infinitos e planificadores, até que chegue este momento que todos nós, aqueles que amamos e já despertamos para as responsabilidades que nos dizem respeito, nos demos as mãos e unidos sirvamos sem reclamação, ampliando o campo das realizações enobrecedoras. Depois de um sorriso muito especial, tocou-me o ombro e, com um gesto de simpatia e muita cordialidade, concluiu o passeio, convidando-me. Retornemos ao pavilhão, porquanto logo mais, quando a noite descer sobre a terra e nossa região, teremos muito trabalho pela frente e algumas realizações especiais. Sem qualquer demora, levantamo-nos e silenciosos, respirando em ritmo tranquilo e profundo, seguimos na direção da entrada do famoso Formoso Hospital. Muito lindo tudo isso. Recomendo que leiam o livro que cita a história do passado do Barçanufo e outros tantos, não só dele, e também a história da última encarnação de Barçanufo. Foi muito interessante, muito produtiva essa encarnação. Por hoje ficamos aqui e aguardo todos na sequência do nosso estudo.